Imagine que você esteja no ano de 1934, no futuro, mas só que nesse mundo existem dispositivos celulares chamados de teletelas que podem espionar você por 24 horas por dia e 7 dias por semana. Você trabalha no Ministério da Verdade e você acaba se questionando de algumas coisas e acaba escrevendo um diário. E esse diário relata sobre as suas vivências e suas ideias. E você trata de tudo para esconder esse diário. Espionado, você tem que evitar que o seu diário seja descoberto, que você seja descoberto e levado pelo Ministério da Verdade ao ponto que você também descobre o seu passado. Enfim, essa é a história de 1964 que contaremos nesse vídeo hoje. Para quem não sabe, eu sou a Sani e você está no canal Debater é com a gente mesmo. E eu sou a Pimenta, então já pega seu café, o seu lanchinho e vem debater com a gente. A história começa com o protagonista Winston Smith. Ele é um homem de meia idade que trabalha e é membro dos partidos externo e do Ministério da Verdade. Ele trabalhava modificando dados e modificando as informações. No livro existe o Grande Irmão. O Grande Irmão é aquele que mandava em tudo, desde como que vai funcionar as teletelas e modificar a informação, e existe um idioma dentro do livro chamada Nova Língua. Essa nova língua serve para você inventar palavras que não fazem mais sentido. Ou seja, você não ter palavra o suficiente para você conseguir se revoltar. Quanto mais palavras e vocabulários fossem diminuídos na nova língua, menos vão ter direito de se expressar. Mesmo sabendo que aquilo é errado, não vai ter palavras o suficiente para descrever o que era isso. Podem alterar as palavras ou a palavra não fazer muito sentido. As palavras de revolta não podem fazer mais sentido. E é consistentemente desenvolvido na nova língua com grandes slogans. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esse é um dos slogans ditos pelo Grande Irmão, que sempre o Grande Irmão está observando você. Porém, Winston ainda sentia alguma coisa na sua vida. Ele começou a escrever o diário relatando suas vivências. É claro, escondendo o diário das câmeras da teletelas. Para evitar que fosse descoberto, levado, existia um lema de terra sem leis. Porque não necessariamente tinha uma lei. Mas no caso que você descobrisse e se queresse se revoltar ao Grande Irmão, você pode deixar de existir. E muitas das vezes, ele vai se lembrando de algumas coisas do passado e vai contando seus relatos no diário. Essa questão do Winston e na nova língua, a nova língua tem muitas palavras que são tipo juntas. E a cada vez mais, tanto que aparece um personagem depois, no mais que ele é evaporado depois, e que é alguém inteligente. Só que ele não usa essa inteligência para pensar nele mesmo, ele usa essa inteligência pelo partido e tudo mais. Apesar de ele ter ele às vezes joga umas bombas que você fica, gente, talvez ele seja um revolucionário. Na verdade, não, ele não é. Ele, na verdade, é bem manipulável, na verdade. E a nova língua, e ele fala com muita empolgação também que a nova língua é sempre diminuída, que ele sente prazer em diminuir cada vez mais essa língua. Que por causa que se diminuindo cada vez mais, vai ter menos formas de as pessoas se expressarem. E é meio interessante, por causa que ele não é alguém no poder. Ele é alguém que tá que nem na mesma situação que o Winston, praticamente passando fome, tá só o osso. Mas mesmo assim, ele fala com muita empolgação para você ver, né, o tamanho que é a manipulação da sociedade toda. A primeira parte, na minha opinião, é uma introdução, literalmente. Tipo, tem aquele diário que o Winston compra numa loja de antiguidades, que é um tanto incomum para uma sociedade que tenta tanto esconder o passado, meio suspeito. Mas, tipo, na minha opinião, esse diário é muito uma forma do autor, por causa que a história toda é em primeira pessoa, na visão do Winston. Então, isso pra mim parece muito uma forma do autor pegar e, tipo assim, explicar pra gente as coisas básicas que a gente tem que saber pra entender a história e essa sociedade tão distorcida. É uma forma de nos introduzir a essa sociedade. E por isso eu vou contar os pontos principais, que são aquele negócio da manipulação do passado,
Que, tipo assim, porque muitas pessoas hoje em dia acham que o passado não é alterável. E ele é sim. Mas, tipo assim, não é que a gente pode voltar no tempo, tipo The Flash, quem dera. Tipo, não dá pra acontecer. Mas o passado tem duas formas. Ele pode ser guardado de forma material, com registros, documentos. Tipo os livros de história que tem por aí, registros, cartas e um montão de outras coisas que deram origem a esses livros de história. Monumentos, por aí. E também tem a forma das lembranças. E isso não é tão longo prazo porque o ser humano tem uma vida muito rápida, né? Então, os registros são uma forma muito mais duradoura desse passado. Mas a lembrança humana conta e conta muito. Tipo na época da ditadura. Tem muita gente que acha que a ditadura nunca existiu. Na indireta tá aí, quem pegou, pegou. Assim como tem pessoas que viveram essa ditadura e sabem, tem na memória, entendeu? E a memória é algo muito importante que é muito mostrado nessa história. Que tem até um certo, tipo assim, que lembra muito uma coisa, uma parte da Revolução dos Bichos que fala sobre essa parte da memória, entendeu? Sobre esse negócio da memória. Mas, tipo, com as manipulações certas, até mesmo a memória pode ser manipulada. Os registros físicos são muito mais fáceis, mas o que está na memória é muito mais difícil de se acessar. Mas com uma manipulação aqui e ali, em 1964 mostra que é bem fácil as pessoas esquecerem. As pessoas serem manipuladas a acreditar nesse passado que os poderosos querem que eles acreditem. E esse é um ponto que, tipo assim, que eu achei um dos mais interessantes. O que podemos analisar? A parte é o início, que é a parte do início de tudo, que ela é feita mais para introduzir do que realmente contar uma história. Que grande parte da parte 1 é descrito como que ele escreve no seu diário e como ele percebe as coisas da Teletelas e como que ele é bastante insatisfeito com o seu trabalho. A parte que eu mais gostei é ele mostrando um pouco sobre as suas memórias, já que ele só anda modificando dados e ele é representado como um trabalhador. Por exemplo, as crianças. As crianças são normalizadas para ver o enforcamento da cidade. E na nossa realidade não é tão normal assim você ver enforcamento pela rua e principalmente se tornando algo público. Que podem dar agonia. Que não é muito comum ver um enforcamento, mas nesse mundo é completamente naturalizada a ideia de enforcamento. Mas e aí, o que você acha, Pimenta? O que você acha da parte 1? A minha opinião sobre a primeira parte, na minha opinião geral, é que eu acho que a primeira parte ela é muito importante para a história, tipo assim, para você entender toda a história do livro, porque, como eu já disse, ela é tipo uma introdução, então ela é muito importante. E outras coisas também é que eu gostei muito da primeira parte, porque a segunda parte, diferente da primeira, não foi tão interessante, principalmente por causa daquele romancezinho que vai acontecer, mas eu vou falar disso depois. Mas, realmente, esse negócio das crianças, do enforcamento, esse fator, ele, antigamente, uma coisa que eu me lembrei, é que antigamente era muito comum, né, ter esses enforcamentos, mas todo mundo vê, era muito comum. Caramba, mano, aí você pensa, mano, pior que dá aquele negócio, você fica, mano, se isso acontecer antigamente era comum. Provavelmente ele deu aí uma engatilhada, né? Mas isso também não é só por causa que, ai, nossa, antigamente. Na verdade, não. É pra mostrar como as crianças aí são sem sentimentos, né? Que elas são criadas para serem sem sentimentos. Para não sentir pena, empatia e sei lá, quantos outros sentimentos. E finalmente chegamos à segunda parte. A segunda parte é um romance. Um romance, em sua maioria, um romance, né? Que é entre o Wilson e a Júlia. Nessa sociedade é proibido romance, então é meio, né? Mas aí você se pergunta, né? Vou introduzir pra vocês quem é a Júlia, porque a gente não falou da Júlia na primeira parte, né? É boa introdução sobre ela. A Júlia, ela é literalmente do partido externo, assim como o Wilson, que agora eu sei que não é partido superior e inferior, é externo e interno. E aí é do partido externo. Ela, assim como o Wilson, ela trabalha, mas ela trabalha na parte do entretenimento, entendeu? Mais ou menos isso, que ela faz romance, essas coisas. Diferente do Wilson, que faz esse negócio
de falsificar as reportagens e as coisas do passado, sabe? Aquela manipulação do passado que eu já falei. Então, ele trabalha com isso, ela trabalha com entretenimento. A Júlia era alguém que, tipo assim, ela literalmente deu um bilhetinho pro Wilson falando eu te amo, o que na sociedade poderia causar uma forca facilmente, porque romance lá, meu Deus do céu. É tipo, não, é um crime, porque, tipo assim, na sociedade praticamente não tem crimes, mas é um crime praticamente. Tipo assim, eles vão falar, é um crime diretamente, mas entendeu? Se você for pego expressando sentimentos e amor principalmente, né? Porque se não for sentimentos como raiva, sentimentos ruins, se você expressar sentimentos bons como amor, menina, rapaz, você vai ver o Ministério do Amor facinho. Vai ver o que tem lá dentro, olha que benção. Agora, voltando pro romance, esse romance que eles vivem é, tipo assim, tem muito medo, sabe? Medo deles serem pegos e descobrirem toda essa tortura que tem no Ministério do Amor. Então, geralmente eles marcam encontros, essas coisas, em lugares cheios, tipo assim, tem muita gente lá, e aí eles vão pra lá e, tipo assim, ficam um do lado do outro, e tentam o máximo possível não mexer a boca, pra as teletelas não pegarem, e parecer que, tipo assim, eles só estão no mesmo lugar e não se conhecem realmente, sabe? E assim eles marcam encontros em lugares mais escondidos. Tanto que até a forma que a Júlia deu o bilhete pro Wilson é de uma forma que, tipo assim, ela caiu no chão. E eu não me lembro como ela caiu no chão. Mas ela caiu no chão, o Wilson ajudou ela a se levantar e ela deu o bilhetinho pra ele nesse exato momento de forma muito rápida. Entendeu? Pra a teletela não pegar. Mas ao mesmo tempo que tem isso, esse romance não é tão assim desenvolvido, sabe? Tipo assim, é mais, na minha opinião, é mais pra esse romance mostrar meio que o contraste entre uma pessoa que tem memória e que não cresceu realmente desde o início no partido, porque o Wilson teve seus anos antes de realmente entrar no partido, essas coisas, nessas instituições. Já a Júlia, ela cresceu no partido, nessas instituições, e ela já tem uma mente diferente. Enquanto o Wilson pensa em uma revolução, tipo assim, que ele quer mudar aquela sociedade que eles estão vivendo, tanto por ele quanto para as outras pessoas, como elas vivem, veem, fica com raiva, como as pessoas são burras e manipuláveis, e ele quer, tipo assim, mudar isso. Ela tá tipo assim, se não me afeta, eu não vou ligar, entendeu? Tipo assim, você não tá mexendo comigo, pra que eu vou ligar pra isso? Tanto que teve uma parte em que o Wilson tá lendo um livro que era supostamente do Goldstein, e enquanto, tipo assim, ele tá mostrando as ideias pra ela, essas coisas, ela tava tipo assim, foda, ela não tava ligando. A única coisa que ela tava tipo assim, eu queria dormir. Tanto que o Wilson chega um ponto que ele fala que ele queria conversar com ela sobre essas coisas que ele pensa, sobre essas manipulações, conversar sobre essas ideias revolucionárias. Só que ela não tá nem um pouco afim, sabe? Que ela realmente, tá, tipo assim, esse romance da parte 1 sabe? entre a Júlia e o Wilson não é muita coisa de interessante. Porém, para os amantes de romance que esperavam ter um romance mini romance, talvez se agrade um pouco desse romance. Mas não espere de um romance, uau, muito desenvolvido, nossa, eu me apaixonei pelo casal. Não, o casal do livro serve para expressar ideias como que duas pessoas diferentes, que é duas pessoas do partido. Ou seja, ambos trabalhavam no partido e cada um tem uma opinião diferente da outra. E principalmente o negócio de esconder o romance do Ministério do Amor não pegar eles é uma parte muito importante, porque para o começo da parte 3. Porque é uma parte muito importante, Sunny. As teletelas são utilizadas tanto para vigiar as pessoas, tanto que é algo comerciável, ou seja, as pessoas compram as teletelas. E essa é bastante semelhança, que você compra um celular, que como as teletelas são bem parecidas com telefones e smartphones celulares. Ou seja, você paga para ser vigiado. E por isso que eles vão nesses lugares públicos, para essas pessoas acharem que eles estão realmente tendo uma amizade normal, uma amizade como qualquer outra. Ele acaba tendo algumas escapadinhas, etc, etc. E na parte do romance, esse livro é mais apresentado no encontro do grande irmão, que conta uma história que tudo tinha começado por uma revolução, que tinha uma parte que queria revolucionar o mundo e tinha outra parte que queria fazer um governo ditador. E uma das partes também é onde vem esse diário, tipo o diário que o Wilson tanto escreve na primeira parte, que também ele aluga um quartozinho
com uma pessoa. E essa pessoa fala mais a respeito das telatelas, que elas dizem o seguinte, que o Wilson primeiro pergunta por que ele não tem uma teletela aqui, ou que não é teletelas. E aí a pessoa responde o seguinte, pra que eu vou comprar um negócio pra ser um vigiado? É claro que não foi exatamente o que ele disse, mas é uma forma de dizer. Essa é a segunda parte, resumidamente, é uma parte entre o relacionamento mais do Winston e com a Julia. A Julia é uma personagem até que bastante importante pro livro e uma personagem com muita importância na parte 3, que até mesmo existe um reencontro desse livro chamado o livro Julia. Eu não li esse livro e nem a Pimenta, então a gente não sabe muito falar sobre ele. Mas caso que você já tenha lido esse livro, você pode dar suas próprias opiniões, as suas próprias conclusões nos comentários. Porque no livro 1964, ela não é muito descrita. Ela não é uma personagem muito descritiva. Mas eu não sei se talvez nesse reconto ela seja um pouco mais descritiva. Bom, agora a gente vai falar do tão estimado último capítulo. No último capítulo, tudo que dá pra dar de errado, deu, literalmente. O Winston e a Julia são descobertos, porque a gente descobre que o velhozinho bonzinho da loja de antiguidades, que estava alugando o quarto, não é tão velhozinho nem tão bonzinho assim não. É sério, ele se mostrou alguém da polícia do pensamento e que tava vigiando eles, e que tinha sim uma teletela naquele quarto alugado, só que tava atrás de um quadro e aí ninguém tava vendo, entendeu? Vocês estão sendo vigiados há muito tempo. Porque esse romance entre o Winston e a Julia durou meses. E até manipularam o tempo, tipo assim, porque lá no relógio tava falando, 8 horas ainda. Aí eles tinham um horário, que eles tinham que ir antes desse horário pra casa deles, porque pra não ser suspeito. Só que os caras alteraram o relógio pra fazer parecer, enquanto eles dormiam, eles alteraram o relógio, pra fazer eles parecer que, tipo assim, eles tinham mais tempo. E aí, quando o Wilson acordou, tava falando que ainda era 9 horas, por aí. E aí, ele olhar pela janela, pronto, tava de dia já, meu Deus. E aí foi quando tudo aconteceu lá, que os caras invadiram lá o quartinho. Eu não lembro o horário exato, tá? E aí eles invadiram o quartinho, essas coisas, e aí todo mundo foi pego, literalmente. E aí a gente descobre que, tipo assim, nada escapa da polícia do pensamento. Você pode até pensar que tá tudo certo, que você tá conseguindo esconder, mas você não tá. Eles só estão brincando com você pra ver até onde você vai, entendeu? Tanto que até o negócio do diário a gente descobre depois que eles sabiam sim do diário. É só que eles, tipo assim, eles viam e botavam exatamente no mesmo centímetro de lugar pra o Wilson perceber. Gente, é muito... Ai, gente, eu fiquei... Meu Deus... Minha nossa. Enfim, como a Pimenta nos contou, é um grande plot twist. E normalmente esses lugares públicos, os lugares que tem mais gente, tem mais teletelas. Porém, enquanto a Julia e o Winston acabou, indo para os lugares públicos para fingir que eram amigos, eu não acho que não seria uma boa ideia. Se eu estivesse nesse mundo, eu acho que não seria uma boa ideia para eu começar um relacionamento na rua. Mesmo que tenha muitas teletelas para parecer que são amigos, que não tá acontecendo nada de errado, tem chance sim de ser pego. Porque você já pode falar alguma coisa que pode indicar ali um romancezinho, etc. E eu também não me sentiria muito confortável em lugares públicos. Mesmo que na lógica, que é lugares públicos para serem, ser amigo. E se forem sozinhos é muito estranho. Mas eu tentaria achar outra opção. Existe um lema que é 2 mais 2 é igual a 5. Pode parecer bobagem para algumas pessoas que não leram o livro. Como assim? 2 mais 2 é 5? Será que eles erraram aí? Esse é o lema do livro. Porque 2 mais 2 é igual a 4. E, por exemplo, eu vou dar uma previsão. Tipo assim, se você prever que 2 mais 2 é... Se você responder que 2 mais 2 é 4... Ele pode significar que você é uma pessoa racional, ou seja, que não está no padrão do sistema. E o sistema se força a você ver o número 5. Mas, infelizmente, que todo aquele disfarce vai empurrá-lo, que ele vai ser levado pelo mistério da verdade. Eles vão ser levados do mistério da verdade no salão. E vamos ver o que acontece agora na parte 3. Esse casal vai adorar.